No período festivo do Carnaval, aumenta a preocupação com as infecções sexualmente transmissíveis. Em Goiás, a Secretaria de Estado da Saúde reforça, então, essas ações de prevenção e principalmente de conscientização. E é por isso que a gente vai conversar agora com a coordenadora técnica de assistência IST, AIDS, da Secretaria de Estado de Saúde, Daniele Prado. Bom dia, seja bem-vinda ao Mundo em Sua Casa. Bom dia, Mariana. Bom, a gente estava falando, inclusive falamos durante essa semana sobre essas ações, mostramos inclusive a ação dessa distribuição de preservativos, dessa testagem também que tem acontecido. Quais têm sido essas ações e a importância delas também nessa época, né? Isso, um dos nossos intuitos então é tirar um pouco a questão da oferta do preservativo só em unidades de saúde. Então nós estamos levando isso com parcerias em terminais de ônibus, nas praças de pedágio, em universidades, em carnaval. Então nós estamos levando a testagem para a população, para que possa fazer teste de HIV, de sífilis, hepatite B e C, que é rápido, né? O teste sai em 15 minutos, é acessível para a população, de uma forma gratuita, e também deles conhecerem que existe a testagem nas unidades de saúde de forma gratuita. Muita gente não sabe que tem esse teste rápido disponível. Pois é. Como é que é esse teste? Ele na hora lá você já consegue ter o resultado de todas essas doenças? Isso. O teste rápido ele é feito com um furinho na ponta do dedo, como aquele que se faz de glicemia. E aí já faz, com esse furinho, já faz os 4 testes, né? E 15 minutos ele sai o resultado. O resultado é dado de forma sigilosa pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Ele é confiável e o melhor de tudo, ele é gratuito e rápido, né? Então a pessoa não tem que, às vezes, aguardar um resultado ali de HIV, que fica tão ansiosa por 2 dias de um laboratório, ele sai em 15, 20 minutos o resultado. E aí, diante desse resultado, você falou a respeito desse resultado ser passado de uma forma sigilosa para a pessoa. O que acontece a partir daí? Porque daí ela precisa de um tratamento também, ela é encaminhada, ela é orientada, o que acontece? Isso, a partir do resultado reagente, né, que é o positivo, a gente dá todo esse encaminhamento para a pessoa, continuamos ligando até ela estar vinculada à unidade de saúde para receber todo o tratamento, seja de sífilis, de HIV ou de hepatite. Então esse acompanhamento é feito pela equipe. Por que a gente tem esse reforço nessa informação, nessas ações de prevenção, exatamente no Carnaval? Mariana, como todos sabem, é uma data muito esperada por muitos brasileiros, então é uma data mais festiva, acaba ocorrendo um pouco mais de abuso de álcool. Então, nesse período que as pessoas estão mais soltas, né, a gente reforça as ações de prevenção para não ter depois o impacto disso, desses agravos, de novas notificações ao longo do ano. Então, por isso que são feitas as parcerias, leva essa oferta de preservativo para fora de unidade de saúde, que a gente sabe que nem todo mundo vai e pega o preservativo, vai na unidade de saúde, então por isso a gente faz oferta para empresas, para instituições, para faculdades, para levar isso mesmo para a população, ficar mais fácil o acesso. Porque o preservativo é a principal forma de prevenção, né? É a principal forma, é a mais barata, está disponível, então assim, é seguro. Então por ser um meio mais fácil para a população, ainda é a melhor forma de prevenção do HIV. Você falou a respeito dessa questão dos testes. Existem também os autotestes, a pessoa consegue fazer sozinha esse teste? Como que funciona? Isso, nas ações que nós fazemos essa extramuros, né, que a gente fala, de levar para a população nos terminais, a gente leva o autoteste de HIV, que a pessoa leva, faz em casa, é dado toda a orientação de como realizar corretamente o teste, a pessoa faz em casa e ela notando então que tem um resultado ali que pode ser reagente, nós orientamos o local onde que ela vai procurar para fechar esse diagnóstico ou descartar, levando na unidade de saúde para fazer o de sangue. Você falou que aquele que faz com a equipe é o de sangue, esse aí daí é pela saliva. Pela saliva. Isso, a pessoa leva e faz em casa, ele é bem simples de executar. Na boca mesmo aqui. Isso. A pessoa faz pela saliva, ele já vem tudo que precisa dentro do kit. Então a pessoa realiza, já descarta e com o resultado ele pode ir na unidade de saúde se por acaso ele acusar um possível resultado reagente. Só que esse teste hoje nós temos só o de HIV, esse autoteste. Não temos dos outros agravos. Certo. Então, por exemplo, o sífilis, nós temos anualmente aqui em Goiás 4.500 novos casos. Então, todo ano, novos casos. Então, quer dizer, é bem superior ao de HIV, que são 1.600 novos casos. Então, o autoteste é só de HIV, mas por isso que é a importância da pessoa buscar a testagem para estar sabendo os outros agravos, né? O que é o PrEP?
PrEP e tem um outro. E a PEP. PEP, o que é isso? PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, se a pessoa se encontra num período de maior vulnerabilidade, às vezes não tem parceria fixa, tem múltiplos parceiros sexuais, ou nem sempre consegue fazer o uso de preservativo, então essa pessoa é uma candidata a estar usando a PrEP. A PrEP ela é um medicamento que ele previne o HIV. Lembrando, não é vacina, não existe vacina contra HIV. Ele é um medicamento que, enquanto a pessoa estiver tomando, ela vai estar protegida do HIV. Só que não é para deixar de usar o preservativo, porque a PrEP não previne contra sífilis, gonorreia, hepatite, é só HIV. Então, assim, no caso da pessoa esquecer ou romper o preservativo, pelo menos contra o HIV ela estará protegida. Então, a partir de 15 anos, esse medicamento já é ofertado, a pessoa passa por uma consulta com o médico ou enfermeiro e, a partir daí, vai ver se realmente essa pessoa é elegível para o uso da PrEP. Então, ele é uma outra forma, além do preservativo, para estar protegendo a pessoa contra o HIV. E isso é distribuído na rede pública? Esses são em locais específicos. Aqui em Goiânia nós temos no HDT, no CRDT, que é o Centro de Referência, e no CAIS Novo Mundo. Certo. Tá? Agora, a PEP que você falou, a outra, é a profilaxia pós-exposição. Então, depois que eu tive a relação sexual, preservativo estourou, não fiz o uso do preservativo, às vezes é um parceiro eventual, não sei se eu posso ter me infectado, então a pessoa tem 72 horas para buscar a unidade de saúde 24 horas, aí no caso, por ser de emergência, é CAIS ou UPA. Então, eu vou buscar esse atendimento, e já vou entrar com esse medicamento por 28 dias. Era como se fosse uma dose de ataque para combater que às vezes o possível ataque do vírus ao meu organismo nessa relação sexual. Então ele é indicado no caso de relação sexual consentida, no caso de violência sexual ou no caso de acidente com material biológico. Às vezes nós temos muitos profissionais de saúde que acidentam com agulha, né? Então nesses casos, se tiver o risco de poder ser infectado pelo HIV, entra com essa PEP. Então, a profilaxia pós-exposição, depois que aconteceu o fato. E aí, a gente você estava falando a respeito desse aumento de casos, desses números. A gente tem hoje em dia, porque a gente vem de uma época eu lembro que a gente deu a notícia que muitos idosos estavam sendo infectados pelo HIV, depois pessoas mais jovens, a gente tem uma mudança de perfil. Existe esse perfil hoje dessas pessoas, de idade principalmente, ou não? Na verdade, a gente tem visto aumento em toda a faixa etária. No caso de idosos, o que a gente vê? É aumento do quadro de AIDS. Então, AIDS é quando a pessoa já tem HIV por bastante tempo, não descobre, não faz a testagem, não é tratado, e o sistema imunológico fica debilitado e acaba entrando em quadro de AIDS. A pessoa pode ter uma pneumonia, tuberculose e acaba indo a óbito por causa dessas doenças oportunistas. Certo. Então, o que acontece? O idoso vai no serviço de saúde, o que é a conversa dele com o médico? Pressão, diabetes, então são outros fatores, mas nem o médico oferta a testagem e nem a pessoa toca nesse assunto de vida sexual na terceira idade. A gente sabe que hoje em dia não tem mais limite de idade para a vida sexual. Então, acaba que o idoso, quando chega, às vezes já é o quadro de AIDS. Então, no organismo que já é debilitado por outras comorbidades e ainda tem aí o quadro de AIDS. Agora, nos jovens, por isso a gente tem visto aumento a partir de 15 anos, por isso que a PrEP está sendo ofertada a partir de 15 anos, era a partir de 18, mas a gente estava vendo muitas pessoas já chegando no serviço de saúde com HIV com 15, 16, 17 anos. Então, o Ministério da Saúde abaixou a faixa etária para 15, para então já estar protegendo essas pessoas mais jovens. Agora é bom a gente finalizar, inclusive, a nossa conversa aqui, trazendo esse alerta, porque a gente está falando de prevenção, a gente está falando de várias formas de prevenção e a principal delas, você usar o preservativo, que desde que foi criado, né, é o principal mecanismo. Mas é importante destacar também que para as pessoas que receberam um diagnóstico de, por exemplo, o HIV, que é uma das doenças sexualmente transmissíveis, uma das infecções, né, existe um tratamento, né? Existe como a pessoa viver, ter a sua vida normal e fazendo o tratamento contra a doença. Exatamente. O tratamento hoje é muito moderno, a gente não se vê mais essa questão de efeito colateral. Antigamente falava em coquetel, né, porque eram vários medicamentos, hoje em dia não. Ele é feito por 2 ou às vezes até um mesmo, um só comprimido. Então a pessoa já entra nesse esquema já mais moderno
E a qualidade de vida de uma pessoa vivendo com HIV em tratamento é totalmente normal. Então não se tem mais igual a gente via antigamente, a pessoa debilitada. Hoje não, pessoa com vida totalmente normal, a qualidade, ótima qualidade de vida, e por isso a gente vem desmistificar também essa questão do HIV, que antigamente se falava muito de grupo de risco, né? Sim. Não existe mais grupo de risco, nem a questão da faixa etária, existe comportamento de risco. Então a pessoa que se encontra nessa situação de maior vulnerabilidade, então tomar um pouco mais de cuidado, o que eu posso fazer? O preservativo, eu tenho a PrEP, então vamos combinar esses métodos para estar evitando mesmo essas novas infecções. Tá ok, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, Obrigada. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito e o espaço está sempre aberto para a gente estar trazendo informação, que é o principal, né? Obrigada, Mariana. Obrigada. Bom dia.